Pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor Leandro César Santana Neves, da UFRJ, do Programa de História da UFRJ. Ele vai nos apresentar um pouco sobre um tema que talvez seja até um pouco falado aqui no nosso país, que é relacionado à questão da Rus de Kiev, da questão do comércio dos varegues. Tem vários pontos muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente analisar, né, que ele vai trazer para a gente, que é um outro lado assim da era viking, que a gente às vezes está não tão acostumado a ver, porque a gente vê mais essa parte na região da Escandinávia, e a gente vai agora conhecer um pouco mais para esse lado dos países do leste europeu. Professor, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Um prazer aqui recebê-lo. Eu queria começar perguntando para o senhor como é que você começou, né, a se interessar por esse tema, qual foi a inspiração para esse tema, né, como que começou essa trajetória acadêmica. Primeiramente, eu que agradeço, Márcio, pelo convite, em achar que eu sou importante o suficiente para ser entrevistado por esse canal. Espero contribuir para ele de algum modo. E também esqueci bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste, quem assistirá. Então, você fez essa pergunta. Eu sou historiador de formação. Eu fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. Eu sou da Baixada Fluminense. E primeiro eu vou ter que quebrar alguns estereótipos que alguém pode ter meu e também me colocar na fogueira da medievalística brasileira. Porque para muita gente o medievo sempre foi assim, o espaço de fuga, o espaço de conforto. Para mim nunca foi necessariamente. Inclusive, quando eu disse que eu ia ser enxotado pela comunidade, eu admito, coisa medieval nunca me atraiu necessariamente pela estética. Não que coisas que têm a ver com medieval não me atraem, por exemplo, amo Highlander. Há pessoas que falarão que Highlander não é medieval, mas qualquer análise de sociologia da religião do Highlander, do espaço sagrado e do grande Clancy Brown como Kurgan, gritando MacLeod toda hora e agindo como medieval, vai saber. Mas, enfim, o medievo, ou pelo menos essa ideia que nós temos de uma Idade Média, cavaleiros, dragões, princesas e tal, até vikings, de certo modo, nunca teve tanta atração em mim antes de eu entrar em história. E aí eu entrei em história, entrei na graduação e, na verdade, eu não queria fazer no início. Minha família me perturbou para fazer, porque era próximo. Eu entrei na faculdade jovem, tinha 17 anos e tal. E eu pensei, pô, tá, eu vou fazer isso, mas na primeira chance que eu tiver para fazer um curso melhor, eu vou fazer. E aí depois eu decidi, não, quer saber melhor continuar aqui. Talvez eu tenha futuro nisso, spoiler, história não tem futuro no Brasil, isso é uma brincadeira que pode fazer. Mas nesse meio tempo, primeiro eu estava meio que fascinado pelo campo da siriologia. Eu gosto muito de Mesopotâmia, Síria, Babilônia, essas coisas até hoje, eu gosto bastante. E eu tive um professor de antiga do primeiro período, o professor Marcos Caldas, inclusive, se um dia vier assistir, um abraço, professor, você me inspira até hoje. Só que aí nesse ínter também eu fiquei meio que. Eu conheci uma pessoa russa, nós tivemos uma ligação muito, muito forte, se é que vocês entendem. E aí eu estava meio que patinando ainda sobre o que eu queria estudar, e eu precisava fazer um trabalho para uma disciplina. O quarto período, se eu não me engano, era métodos e técnicas em pesquisa. Não, métodos e técnicas em pesquisa não, essa foi outra. Era núcleo de pesquisa e ensino extensão 1, e a professora basicamente ensinou a fazer um artigo de uma coisa que gostava e que se sentisse confortável, como se fosse uma primeira pesquisa em história. E aí eu estava sem nenhum ponto. Eu gostava de Babilônia, mas eu ainda achava que não estava bem avançado, e também tinha alguns aspectos que eu estava achando chato. O professor tinha mandado eu ler francês, e até hoje, je ne parle pas français, je ne lis pas français. Só que aí eu conversando com essa pessoa russa, ela
me deu ideia. Eu acho que não era só isso, ela estava falando também de como tinha sido a escola dela, o que ela aprendia em história. E aí ela me apresentou uma fonte específica, que foi a crônica dos anos passados, o Povest Vermelhet, que hoje, graças a Deus, tudo que é de bom, existe uma tradução em português feita pelo meu grande amigo Lucas Simone, parte do doutorado, e eu estava lendo essa fonte primeiro meio desacreditado que eu ia achar alguma coisa lá, que ia ter algum impacto, e já me pensando, não, vou ter que aprender o francês para ler sobre dragões na Babilônia, que era o meu tema. Só que aí, chegando na entrada de 945, eu me deparo com uma pessoa muito especial chamada Olga. Hum. Eu não sei se vale a pena entrar em detalhes sobre o que Olga fez nessa questão ainda. Talvez você queira perguntar um pouco mais detalhadamente no fundo. Mas, para resumir, eu li aquela história, eu me apaixonei de tal modo que é impossível. Eu não sei quem faz história ou quem faz algum tipo de ciência social ou ciência humana que vê um objeto e fala que coisa maravilhosa. E foi essa reação. Eu li a história do Algo, eu li a vingança que ela fez, eu li a conversão dela. Depois eu descobri não só que ela virou santa, claro, naquela época eu tinha uma outra concepção de santidade e tal, eu já tenho outra depois de tanto tempo de pesquisa, mas eu também vi que eu fui procurar quem no Brasil trabalhava com isso, falei, meu Deus, não é possível que quase ninguém trabalhe com isso. E aí, vocês sabem muito bem, Márcia sabe que já foi graduando, o graduando tem aquela síndrome de Prometeu, que eu chamo, porque quer sempre acha que quer descobrir o fogo, quando no final sabe que não está necessariamente inventando a roda, mesmo se estiver trazendo algo novo no país, como eu estou, como você também estava. Mas, assim, mesmo assim, eu gostei do tema, eu fiz um trabalho sobre. E aí, na hora de decidir a monografia, eu fui falar com o meu professor de antiga, naquela época. Eu falei: bom, professor Caldas, eu estou muito mais enfatuado, digamos assim, com Olga do que com Babilônia. Aí o meu orientador disse: tá, você pode mudar. Você que sabe, se quiser trocar de orientador também, estou aberto a isso, posso ainda continuar te ajudar. Eu falei, já que eu já estava com ele antes, com o Babilônia, eu falei, não, acho que eu quero continuar com o senhor. E aí eu fiz a minha monografia sobre a conversão da Olga, um troço bem. A minha banca de monografia me acusou de positivista. Hoje eu concordo em parte, só que é para outra coisa também que posso deixar para falar depois, se for perguntado, que a concepção historiográfica que eu tinha agora e tenho, como essa concepção historiográfica é aplicada ao campo da Rus. E aí depois eu passei para o mestrado com o outro professor, dessa vez o professor Marcelo Berriel, na Federal Rural do Rio de Janeiro também, e estudando um pouco mais um tema mais a ver com a Nouvelle Histoire francesa, que é a representação da Olga em alguns documentos, incluindo a própria PVL, que eu já mencionei, mas também o Sermão sobre a Lei e a Graça do Metropolita Hilarion. O sermão é de. Eu não vou falar a data certa, porque ninguém sabe, mas é de meados do século XI, muito possivelmente entre 1947, quando ele ainda não era metropolita, mas bispo de Bristol, e 1050 ou 1051, uma discussão enorme. E outra, agora eu esqueci, porque faz muito tempo que eu fiz no mestrado, mas foi um outro documento também do século XII a XIII, que hoje eu já discordo da datação, eu acho que aquele documento de bem antes. Mas, assim, eu basicamente estudei a transformação da Olga em um ícone geográfico, não um ícone no sentido russo, um pedaço de metal como se fosse esse pica-pauzinho de Kinder Ovo aqui que as pessoas cultuavam, mas uma imagem de santidade, mesmo ela não sendo canonizada por questões do próprio cristianismo de rito ortodoxo. Só que nesse meio ínterim, a pessoa russa que me inspirou tanto, e também teve essa coisa, pô, eu vou estudar por causa dela,
Eu era um otário, honestamente, hoje ainda acho que sou. Aí, mesmo, uma briga, acabamos nos afastando, obviamente, isso me deixou um pouco mal. E aí eu fiquei mal com Olga também por um tempo. Só que aí em 2017 eu fui fazer uma disciplina optativa na UFRJ com o meu hoje orientador de doutorado, o professor Gabriel de Carvalho Godoy Castanho, e era uma disciplina sobre igreja e eclesiologia, que é o que eu pesquiso hoje. A Rus Kievana, Rus de Kiev, Rus pré-mongol, seja como você queira chamar. Eu prefiro Rus pré-mongol para não ser acusado por diferentes grupos que eu estou esquecendo, por exemplo, não lembra de Psicovo, não lembra de Novo, não lembra de etc e tal. Eu acho que o russo para mongol é um pouco mais abrangente, mas eu não ligo, você chama russo de Kiev, russo de Kiev, russo de Havana. Mas hoje eu estou pesquisando esse aspecto eclesiástico, por isso que eu gosto de dizer que se eu sou escandinavista, ainda eu fui na graduação muito mais, o caminho meio que se perdeu no mestrado e no doutorado eu sou eslavista completo por enquanto. Final significa dizer que de vez em quando eu não volte para Olga ou que eu volte para alguns temas que são tangenciais à questão dos Rus pré-cristianização ou do próprio Vladimir, que eu considero um puro viking, um puro variável. Bem, muito bem colocado. Achei muito interessante os pontos que você abordou. Achei bem legal, assim, a trajetória realmente foi muita coisa que foi acontecendo para chegar nesse tema. É um tema muito interessante, né? E, como eu até havia dito, é pouco trabalhado, essa questão, né, da formação, e é que vai levar, inclusive, a minha primeira pergunta, como é que forma, né, esse Estado russo, que também tinha parte da Ucrânia, como é que é essa formação da Rus de Kiev, essa questão dos escandinavos vindo para esse novo território, como que tudo se inicia, e quem eram, né, os Rus de Kiev também, porque tem o território e tem quem eram eles, e às vezes tem a diferenciação do que são os vikings na região escandinava para os que chegaram também nesse território. Eu queria que o senhor começasse com essa explanação. Tá, muito bem. E agora você me fazendo essa pergunta, está me lembrando da entrevista que o Putin deu ao Tucker Carlson. Não endossando nenhum desses Uhum. dois, não entrando na Eu política, vou mas falar dela basicamente, também. Vou falar basicamente a dela. primeira parte foi Uhum. Putin falando por uma hora sobre a história. Porque é um troço bem complicado. Assim como toda história que depois foi apropriada para construções nacionais bem modernas, Rus é bem complicado. Falar, por exemplo, quando começou o Estado, primeiro, e aí a filiação historiográfica, eu particularmente não acho que existiu Estado como nós entendemos no mundo até o século XIX, mas tratando assim como uma unidade política mais ou menos coesa em torno de uma centralidade política, por assim dizer. E também é muito difícil aplicar isso para Rus, porque desde o finalzinho do século VIII, início do século IX, nós já temos incursões de populações chamadas varegues ou variagues, depende muito da grafia. A primeira tese de medieval, na verdade, a primeira tese de história do Brasil usou o termo varegue, que eu posso falar depois se a pergunta surgir. Aí, recentemente, o já mencionado Lucas Simone usa a tradução variag, eu prefiro a dele, que usa um pouco mais autêntica a língua, mas é a mesma questão. Você que sabe, isso não impacta muito. Nós temos relatos desde esse final desse século VIII, início do século IX, e no território que atualmente é a Rússia, naquela área norte, Staraia Ládaga, um pouco próximo de Pírica também, de Gorodiche, Nisdovo também. E você tem os nórdicos aportando lá. Você também tem um relato, que agora eu posso com certeza errar a data, porque eu sou horrível com números, eu acho que é de 836 nos Annali Bertiliani, que um grupo de escandinavos, na verdade um grupo de suecos, para ser mais específico, conforme a própria fonte, vai para o reino da França e são chamados de Rus, os Rus. E aí, uma grande parte da historiografia considera esses
russos como somente escandinavos. Ao mesmo tempo, você tem diversos outros autores numa polêmica que surgiu um pouco no século XVIII e se aprofundou no século XIX na verdade, com a passagem da Rússia de uma historiografia mais romântica para uma historiografia mais científica, que é a questão da controvérsia normanista. Para quem não sabe, passando muito por cima, porque, de novo, existe um ótimo trabalho brasileiro, a tese do professor André Mutsenietsk, cujo nome espero ter pronunciado corretamente, que hoje, se eu não me engano, está na Letônia. Ele pesquisou um pouco sobre a controvérsia normanista, que é basicamente teve um camarada alemão chamado August Schlözer, August Ludwig von Schlözer, um dos primeiros filólogos científicos da Europa, que ele fez a primeira edição crítica documental de um documento da Idade Média, que surpreendentemente também foi a PVL. Isso para demonstrar que Rus é muito mais importante, apesar dos poucos estudos que ela tem em todo mundo. E aí começaram a falar que os Rus eram somente escandinavos. Só que esse era um momento também de efervescência nacional do Império Russo, que eles quiseram contrapor, falando, não, os Rus não foram escandinavos, os Rus foram eslavos. E aí foi uma controvérsia tremenda ao longo de toda a história, até a Revolução de 1917 você teve flutuações, por exemplo, a escola russa do Khrushchevsky, do Solovyov, eles admitiam que os Rus eram escandinavos, que eles eram germânicos, ao passo que os ucranianos, sobretudo com o Mikhailo Proshevsky, diziam, não, os Rus primeiros eram eslavos, os nórdicos não tinham tanta influência assim quanto os nórdicos. E foi uma briga tremenda com o nacionalismo da historiografia soviética, sobretudo da historiografia stalinista e do tempo do Khrushchev. Esse antinormanismo ganhou um pouco mais de força, mas aí com depois o normanismo voltou e hoje eu gosto de usar os mesmos termos que o professor da Universidade de Wittenberg de Ohio, Christian Raffensperger, inclusive um abraço, Christian, se eu também um dia ver isso, que a questão normanista ela não é tão interessante hoje em dia, porque essa questão é uma questão de quem que deu o caráter estatal? E isso está calcado muito mais em interesses de legitimação política do que algo que a história deveria buscar. Dito isso, atualmente, a posição antinormanista está ganhando muito poder entre alguns historiadores, sobretudo, surpreendentemente, na Ucrânia. Eu li um artigo que eu até mandei para um amigo meu, que, apesar de não estudar isso exatamente, ele tangencialmente tem que pensar, que é basicamente falando que, não, nós estamos levando o normanismo muito ao pé da letra, nós temos que reconsiderar. E isso também entra na questão da composição étnica e da composição étnica da elite. O normanismo dizia que é uma composição étnica basicamente escandinava que no futuro se eslavicizou. O antinormanismo não, eles usam fontes, por exemplo, a fonte está aqui, se eu esqueci o nome, o relato do Ibn Fadlan, que para alguns diz que os Rus mencionados não foram escandinavos, mas sim eslavos. Só que se você parar para ler o documento, você vai ler que os rituais, sobretudo de purificação de casamento e funerários, eram rituais eslavos, por exemplo, o enterramento em barco e tal, e outras coisas, a presença de diversas concubinas, assim, eram coisas escandinavas, mas você tinha falando que eles eram eslavos, você tinha falando que eles eram Arsakaliba, você tem gente até falando que os Rus eram, eu acho que armênios, se eu não me engano. Teve uma corrente que não deu certo, ninguém considera hoje, falava que os Rus eram armênios. Mas você tinha. E aí, de novo, isso foi recuperado por correntes nacionalistas e até hoje são, ainda mais na guerra que é mais fácil. Sobre essa centralização, ela também é algo um pouco complicado, porque aí teria que pensar o que é necessariamente uma Rus centralizada. Porque apesar de chamar de Rus de Kiev, Rus Kievana, e aí as minhas reticências ao termo, pode parecer que a Rus teve um período com uma mão forte, mas não era assim. Como eu gosto muito de brincar com Lucas Simone,
o esquema político da Rus era muito parecido com uma máfia, porque você tinha famílias e dinastia, não dinastias, esse termo não é muito bom, mas assim, famílias no poder em regiões que eram unidas entre si por parentesco. Como assim? No início, nós não sabemos exatamente muito a situação daquilo que compreendemos como Rus. A cronística só nos conta sobre Kiev, de vez em quando, de Novgorod, até meados do século XI. Ou seja, só vai falar do Igor, vai falar do Ryurik também, mas Ryurik eu não acho que nem existiu, vai ser lendário, assim como o Oleg, vai falar do Igor, da Olga, do Svetoslav, do Yaropolk, e aí chega no Vladimir, é talvez o momento histórico e historiográfico da crônica dos anos passados, porque Vladimir, ele mata seus irmãos, ele consegue conquistar Kiev, e depois a crônica deixa de falar o que aconteceu com o Novgorod. Depois, em 988, fala que foi um filho dele, o que aconteceu lá em Polotsk, Mutarakan, etc. Mas o Vladimir ele é bem especial porque em 987 ou 988 ele resolveu se batizar ao cristianismo ortodoxo. Claro que não foi, não pode ter sido. Quem é historiador, ainda mais historiador da religião que eu sou agora, não pode negar a dimensão atrativa da fé. Mas claro que haviam coisas a ganhar em se tornar cristão no período, ainda mais cristão ortodoxo, com o batismo, por exemplo, o Vladimir se casou com a Ana Porfirogênita, irmã do Basílio II Bulgarócton, imperador bizantino, e a Ana era uma personagem assim, muito cobiçada, dado o prestígio que o Império Bizantino, ou o Império Romano Medieval, seja lá como você prefere chamar, tinha na Europa cristã como um todo. Mesmo na Europa cristã, digamos assim, ocidental, católica, os bizantinos ainda tinham muito prestígio naquilo que o Raffensperger chama de ideal bizantino. Tinha muita vantagem em se converter. Também tinha a questão de que obedecer a um Deus só implica uma maior centralidade, isso há controvérsias, eu também não concordo tanto assim, mas é um ponto que não se deve negar, que o cristianismo realmente ajudou a um poder ser um pouco mais centralizado. E aí Vladimir é laudado como o primeiro grande governante de Kiev, o primeiro grande governante da Rússia. Vladimir falece em 1015 e aí tem uma certa disputa pelo poder, que deveria ser, ninguém sabe originalmente, dizem que deveria ser originalmente Boris ou Yaroslav, vou falar um pouco em alguns segundos, só que Yaroslav estava em guerra com Vladimir antes dele morrer, e aí quem assumiu foi Sviatopolk Vladimirovich, ou assim chamado Sviatopolk amaldiçoado. Ele ganhou esse nome porque matou vários irmãos, inclusive dois deles, Boris e Gleb. Depois surge a pergunta, posso adentrar um pouco mais em detalhes. Mas Yaroslav e Sviatopolk entraram em confronto, e Yaroslav acabou vencendo, e isso foi em 1016, em 1018, teve fases da briga, só que nesse meio tempo também um outro governante chamado Mstislav Vladimirovich de Timutarakan, lá na Crimeia, que era outro filho de Vladimir também, ele entrou em conflito com o exército de Yaroslav, aí quando Yaroslav já governava Kiev, o Yaroslav e o Mstislav entraram em impasse e diz a crônica que eles concordaram em uma diarquia, digamos assim, os dois governando Kiev, mas em 1036 Mstislav morre, e aí que a historiografia começa a narrar gloriosamente sobre a chamada Era Dourada, quando tecnicamente Yaroslav teria sido o único governante de tudo aquilo chamado Rus. Isso tem muito a ver também com uma lógica historiográfica de que se a coisa está centralizada, ela é boa, e no momento que acaba, a coisa degringola. Por quê? Porque em 1054 Yaroslav falece
ele deixa tecnicamente um testamento dando as partes de Rus para os seus filhos. Isso não significa que não havia outras partes de Rus que não foram para os filhos dele, por exemplo, Polotsk. Polotsk era de um, se eu não me engano, tio ou primo, agora não vou lembrar o parentesco, do Vseslav, mas os filhos dele mais imediatos, a começar pelo Slavich Penkiv, o Sviatoslav II consegue Chernigav e o Vsevolod obtém Priaslav. Com essa fragmentação, a historiografia mais antiga diz que há o começo de uma fragmentação feudal e descentralização do poder que negativamente teria afetado o curso da história russa, até que, em 1169, houve um ataque do reino de Vladimir Suzdal, não um ataque do reino, mas orquestrado, porque o governante de Vladimir Suzdal, o Andrei Yurievich Bogulyubsky, não fez nada físico, mas ele mandou gente, ele bancou, e depois todo o espólio religioso foi para a catedral de Vladimir. Vladimir Suzdal, que isso confunde também. Há locais com o nome de Vladimir e há pessoas com o nome de Vladimir, assim como a Márcia corretamente tocou aqui. Há pessoas chamadas Rússia, e há território chamado Rússia, que eu vou falar um pouco também mais tarde. Mas ainda falando desse telos, acreditam que essa fragmentação levou primeiro a esse ataque e teria levado no futuro, quase 50, 60 anos depois, a queda completa, 50, 60, 80, começou antes, a queda completa de Kiev e logo na mentalidade dessa historiografia toda a Rus nas mãos dos mongóis, nas mãos dos Zulus do Batu. E tá. Só que mais correntes historiográficas mais modernas, sobretudo inauguradas pelo fabulosíssimo livro Emergence of Rus, de Simon Franklin e Jonathan Shepard, elas contestam essa noção. Não teria havido uma decadência em função de uma descentralização. Até porque ainda havia muitas guerras para a conquista de Kiev. Porque, como eu disse antes, o sistema da Rússia era que nem uma máfia. Para você ocupar o Volost, que é, que é o território para ser chamado de Yas, ou aquilo que algumas pessoas traduzem como rei, eu já costumava traduzir, mas hoje existe uma certa questão de não é igual o rei ocidental e tal. Eu também posso entrar depois se quiser. Mas é basicamente o governante. Algumas outras pessoas chamavam de príncipe também, que eu já discordo. Posso falar um pouco antes. E a pré-condição parece ser que, para se tornar criança de algum lugar, o seu pai e preferencialmente o avô deveria ser. Era um sistema de rotação do poder meio complicado, ele era colateral, ou seja, ia de primeiro um pai morre, o pai tinha 3 irmãs, o pai tinha 3 filhos. Aí o filho mais velho ocupava, só que mesmo se esse pai tivesse outros filhos, se esse mais velho morria, o reino ia para o irmão dele. E aí para o irmão até sucessivamente. E aí, quando acabasse a primeira leva de irmãos, ia para o filho mais velho do primogênito que já tinha morrido alguns anos atrás. E aí, com a multiplicação da família, como eu disse, era igual a máfia, a terra passa a acabar, passa a ter volats, reinos, mais ou menos no tamanho da minha casa, muito pequenininha, só um castelinho morado com pouquíssimas pessoas, e aí as pessoas vão querer poder. E o que elas vão fazer? Vão falar, não, meu pai já foi rei daqui, portanto eu posso ocupar, meu avô já foi. E tem guerra. Só que nesse meio tempo, Kiev sempre ela foi alvo de guerras, pelo menos a partir de 1132, com a morte de Mstislav II Vladimirovich, filho de Vladimir II Всеволодович Monômaco. Você, de acordo com essa historiografia mais antiga, tem uma fragmentação muito mais forte, mas não você tem disputas um pouco mais fortes ou
melhor ainda, mais bem documentadas, porque tem toda essa questão também do que o cronista gostava de mencionar ou não, e da própria historicidade das crônicas, e a historicidade do interesse do cronista, e você começa a ter mais disputas. O que significa que Kiev ela poderia não ter sido vista como centralidade, mas ela ainda era, no sentido de que ainda tinha gente brigando. Fora isso, a metrópole, nesse século XII, ainda era em Kiev. Tivemos três metrópoles que nós não sabíamos muito o que aconteceu, e também aí a história da igreja, que é muito confusa também, se surgiu outra pergunta, eu posso falar, mas basicamente em meados do século XI, por alguma razão, e aí eu digo por alguma razão, porque ninguém sabe, houve três metrópoles na Rússia, tanto Kiev, mas também Chernigov e Pereyaslav, coincidentemente o reino dos filhos de sobreviventes do Yaroslav, se vocês lembram. E depois essas metrópoles pararam de existir, possivelmente a última que parou de existir, que foi Pereyaslav, foi no iníciozinho do século XII. Nós não temos muita documentação sobre ela, na verdade tem pouquíssimas fontes, até mesmo que atestam, nós não sabemos direito quem foram os metropolitas, que são bispos, quase que arcebispo, mas não é arcebispo, não é a mesma coisa, mas enfim, a autoridade eclesiástica máxima. E Kiev ela continuou sendo o centro, tanto que os bizantinos eles reconheciam o centro da Rússia, a indivisibilidade, por Kiev, por causa da metrópole, o patriarca e o imperador. E, portanto, dá para dizer que não havia, o que houve não foi uma decadência, porque Kiev, de fato, não teve decadência. O que teve foi uma ascensão das regiões ao entorno, dos outros reinos. Você teve uma ascensão de Novgorod, você teve uma ascensão de Smolensk, você teve uma ascensão de Chernigov, você teve uma ascensão de Vladimir Suzdal, você teve uma não, de Rostov, inclusive Vladimir Suzdal e Rostov, ou o reino de Rostov-Suzdal, foi o que um pouco mais tarde teria uma cidadezinha que foi depois chamada de Moscóvia, que depois teve isso a Moscou, e aí outra, o uso do passado também. E aí você tem essa briga por centralidade. Desse período kievano, eu diria que uma centralidade em si nunca houve, talvez, de Yaroslav, mas aí teria que contrastar com o tom extremamente laudatório que a documentação do período tem ao Yaroslav, e também essa noção bem eclesiológica mesmo de unidade da cristandade, mesmo da cristandade local, que foi traduzida por historiadores do futuro por um reino único. E eu acho que essa questão, como ela se deu, e aí eu vou falar um pouco da questão dos Rus e da Rus, é porque é algo muito confuso. Até certo tempo atrás, grande parte da historiografia traduzia os Rus como russos. Isso foi mudando porque ela diminuía um pouco a importância dos bielorrussos e, sobretudo, dos ucranianos. Isso também tem a ver com o movimento de um renascimento do nacionalismo na historiografia ucraniana, tanto no 19 quanto no 20, e ainda mais no 21. Inclusive, há a mudança lá de alfabetizar Kiev, o Kiev, apesar de pronunciar do mesmo jeito, devemos usar o IE, o YI e tal. Está dentro disso. Só que chamar de Rus é o ideal. O problema é que Rus é um termo muito confuso, porque você tem que colocar lá em letra maiúscula quando for o território e letra minúscula quando for a população. E aí vai na questão que eu falei desde o começo, um pouco dando uma volta, um pouco virando Ouroboros. Os Rus, eu acredito que eles inicialmente eram escandinavos. Eles eram vikings. Depois houve processos de aculturação, processos de interacionismo. De novo, o André tem uma parte muito boa que ele usa as teorias do antropólogo americano Marshall Sahlins para falar um pouco dessas interações entre os variags e a população eslava local. Mas no início eles eram escandinavos. Tanto que, se você parar para ver os primeiros nomes, eles tinham uma certa raiz escandinava. O primeiro nome de governante, por exemplo, Igor, ele era chamado de, se eu não me engano, Ingvar,
O próprio Alieg era Helgi, Olga, eu acho que a mais óbvia de todas era Helga. O Sviatoslav, em algumas fontes nórdicas, ali é chamado de Sven, e então a outra, mas essa raiz está lá. E o Vladimir era o grande Valdemar. Até o Yaroslav, quando ele foi. Aí isso aí já passou daquilo que é geralmente considerado era viking, mas ele, no nórdico, acho que é chamado de Arislav. Esse Slav pode ser um prefixo eslavo, que significa, acho que glória, se eu não me engano, mas é chamado de slave no eslavo. Portanto, eu acho que teve essa imbricação. Isso é só falando da questão dos escandinavos e eslavos, porque Rus sempre foi um verdadeiro caldeirão cultural. Porque você tinha a parte do norte que era repleta de baltas e fino-úgricos. Você tinha também o reino adjacente, que era o reino da Khazária, que era basicamente túrquico e tinha a população judaica. Você tinha também certas tribos eslavas e outras tribos túrquicas, inclusive a tribo que Olga combateu era possivelmente uma tribo túrquica, apesar de que a gente fala que era uma tribo eslava, e também a gente que fala que os derevilianos nem existiram, mas, enfim, o Rus foi sempre esse caldeirão cultural, só que as disputas pela disputa historiográfica por quem realmente teve o poder pô, é geralmente entre eslavos e escandinavos. Eu acho assim que os líderes foram escandinavos, mas que havia uma certa elite escandinava que, por alianças, seja matrimoniais, seja bélicas e tal, também ajudou a governar, num sentido que eventualmente passou a ter uma certa hegemonia, pelo menos no nome. Espero ter respondido. Eu Não, costumo devagar muito. tá tranquilo. Bastante informação muito valiosa, que é inclusive o que leva, né, a minha segunda pergunta, que é justamente que o senhor estava falando, né, da questão do principado, por exemplo, que falar de um principado é um pouco complicado no sentido que de abranger esse território, que não tem essa questão muito, não concordo muito com a questão do termo de príncipe, né, que tem a questão do príncipe Vladimir, o principado de Vladimir e dos irmãos. E o que eu acho interessante é que teve aquela tese que você apresentou, que foi aí que quando eu conheci o seu trabalho, que é justamente sobre o Grão-Principado de Kiev, né, e o comércio varegue. Isso, essa mesmo, perfeito. Tese muito boa, por sinal. E o que eu gostaria muito de saber é, por exemplo, esse comércio, como é que ele se estruturava, né? Como é que essa cidade agia de forma comercial, perante ao que ele chama desse principado, que seria, né, este principado, com esse, agindo nessa forma comercial. E uma coisa assim que eu notei, por exemplo, é quando eu assisti o filme do Homem do Norte, ele tem uma cena que ele está nesse momento naquele território de Rus, e há um comércio Uhum, de escravos eslavos, uhum. e como que era havia esse funcionamento desse comércio nessa região e como que ele se dava, como é que era esse tipo de comércio que tinha e perante esse principado de Kiev. Sim. Obrigado. Acho que tem duas questões aí. Primeiro, a questão do principado e depois do comércio. Eu vou começar pela questão do principado, porque a do comércio, como eu falei, eu sou meio um pouco mais escandinavista por tangente, e isso é coisa que eu trabalhei na monografia há eras atrás, do tempo que a universidade tinha financiamento. Portanto, eu vou começar com a questão mais fácil e mais difícil. A questão do principado é basicamente uma consideração feita pelo já mencionado aqui Cristiano Fesberg. O termo para o governante, como dito, é cunhas ou cunhas. Eslavo é um troço dificílimo de pronunciar. Eu não sei pronunciar, estou pronunciando como Reconstituição Moderna fala. Mas a tradução moderna desse termo do russo do ucraniano, que surgiu desse cunhas, é príncipe. Só que diversas outras nações cristãs desse tempo, por exemplo, o reino alemão, o reino francês, apesar de não ser uma nação em si, o próprio papado, chamavam as governanças da Rus de rex. Os bizantinos chamavam de archon, mas os bizantinos chamavam todo mundo de archon, se fosse estrangeiro. As
nações cristãs eslavas, chamavam de Kniaz, mas eles também tinham variantes de Kniaz e Kniez. Só que com as traduções um pouco mais modernas, assim, moderna não no sentido de hoje, no sentido de na época moderna mesmo, sobretudo das viagens do Sigmund von Herberstein para a Rússia do século XVI, para diferenciar um pouco essas lideranças, usando muitas aspas o termo oriental, das realezas ocidentais, eles passaram a chamar de outros nomes. O mais comum era príncipe, mas você também tem duque. Portanto, se você abrir um texto um pouco mais antigo, inglês, francês, espanhol, ou também português, você vai ver esses Kniazy, que é o plural, de Kiev ou de qualquer outra região russa, chamada de duque. O grão, o grão que é pior ainda, porque o grão é um troço muito mais posterior. O primeiro a ser chamado de grão, tecnicamente, foi de meados do século XII, que é o título, na verdade, que era chamado Vlik, que significa grande em eslavo, mas que depois Velik, hoje também nas línguas eslavas, quer dizer grande, e é traduzido como grande príncipe, grão-duque, etc. Por isso que eu prefiro um pouco a chamar Nhas, porque não é tão diminuidor, porque você ter uma matriz chamada rei e depois chamar de príncipe tem um quê de orientalista, tem um quê de colonialista, falando, esse povo era meio atrasado demais para ter uma monarquia normal, por isso ele era príncipe, e isso vai tornar menor. Novamente, eu recomendo demais o livro do Christian Raffensperger, se o nome estou recomendando, The Kingdom of Rus, reino da Rus, que ele detalha essa discussão muito melhor, mas essa é a escolha. E mesmo dentro desse grande reino rus, havia diversos outros reinos, tanto que um reino rus em si não existia, mas o que tinha era o reino de Kiev, o reino de Novgorod, o reino de Vladimir Suzdal, Smolensk, Chernigov, etc., Polotsk, Turov. Não vamos esquecer desse lado um pouco mais bielorrusso da questão, que todo mundo tende a esquecer bastante. E aí, por isso que eu não gosto tanto de falar em reino da Rússia. E também tem essa questão que acaba. Daí é implicância tanto minha quanto do Lucas de. Há pessoas que falam de Rus, eu prefiro falar a Rus, porque Rus no antigo era feminino, mas de novo, isso não afeta em nada. Você pode continuar falando de Rus ou do Rus, que não é burrice isso, não é ignorância, é só preferências. Sobre a questão do comércio e mais especificamente do Eurípides. O Eurípides, nessa tese, como eu mostrei aqui, a primeira tese em história defendida do Brasil na USP em 1942. Eu não sei exatamente por que o Eurípides ele resolveu pesquisar isso, eu adoraria saber, só que o Eurípides, como algumas pessoas sabem, ele infelizmente faleceu atropelado na Consolação em 1977, e eu ainda não tive a chance de ir nos arquivos dele, que estão na USP, de falar com a família e tal, porque eu ainda estou ocupado com a minha tese de doutorado. Mas ele pesquisou esse comércio e ele pesquisou numa linha muito debitária do grandioso historiador belga Henri Pirenne. Henri Pirenne, uma tangentezinha, que foi uma das inspirações principais do Fernand Braudel e da teoria dele, tanto da duração quanto da conectividade mediterrânea. E Rússia, essas áreas, sobretudo na era viking, partes do norte, por exemplo, Gradiche, Novgorod, Stara Ladoga, mas ainda assim um pouco do sul, eram importantes entrepostos comerciais de muita coisa. Você tinha pele, porque nas regiões um pouco mais a leste do que a Rus, você tinha grande quantidade de animais, de arminho, fuinha, cervo, que dava pele muito boa e que era comercializado não só na Europa para luxo, mas principalmente para regiões islâmicas, para o califado, para a própria Bulgária do Volga, que seria tecnicamente território russo hoje, mas que era meio que uma área muçulmana, túrquica, que Rus mantinha relações muito boas, até mesmo depois da cristianização, mesmo depois de um
discurso anti-muçulmanozinho, usando diminutivo assim, presente na PVL. E Rus, nesse tempo, pelo menos conforme Eurípides, e eu acho que ele não estava necessariamente errado, acho que o meio que ele falou estava errado, mas não as conclusões, foi um importante conector de povos, foi uma importante conexão, foi importante porque lá vinham variagues, vinham os vikings comercializavam a prata vinda dos muçulmanos, das grandes minas muçulmanas, comercializavam também com os já mencionados házaros, tinha até coisas chinesas na Rus que vinha a partir do comércio e nos reinos que viriam a se tornar mais tarde Rus, haviam diversos, dos já mencionados. Se você for para ler algum artigo sobre dirhams, que era uma moeda do califado enterrado, dirhams de prata, você tinha muitas quantidades incrivelmente imensas de moedas de prata enterrada da Arábia. Você tem também coisas vindas da Europa Ocidental, que para quem quiser saber mais, o professor Caio Fel, que creio eu que será entrevistado por esse canal, ele Semana que sabe vem. muito mais disso. Semana que vem, ele Uhum. sabe disso muito mais do que eu, já fazendo o programa, já fazendo um pouco a propaganda. Eles são muito mais dessa questão da conexão com a Europa Ocidental, mas Rus ainda era. E esse comércio não era só de prata e de pele, mas ele era muito também de escravos. Na verdade, cresce que escravo era a mercadoria mais abundante e requisitada em certas partes, sobretudo na Arábia, e grande parte deles vinham das regiões próximas à Rússia, das tribos um pouco túrquicas e eslavas, e elas circulavam por grande parte, até da Europa, no caso, mas principalmente para os territórios muçulmanos. E Rus era, mais parte passou a ser esse entreposto. Depois esse comércio, dizem que ele começou a cair. Eu não sei exatamente se começou, porque assim há um desaparecimento de fontes, só que desaparecimento de fonte pode ser, por exemplo, por um incêndio em algum lugar, pode ser por um bombardeio da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra da Ucrânia atual, pode ser por um incêndio que os mongóis causaram, coisas na Rússia, na Ucrânia e na Bielorrússia. E na Moldávia também, não nos esqueçamos que parte da Polônia e também da Moldávia, apesar de partes pequenininhas, ainda fizeram partes do território considerado como Rus. Elas são muito, assim, elas são muito elas são sujeitas muito ao fogo. Elas parece que gostam de ser incendiadas, porque tem essas questões. E documentação pode ter sumido. E também, né? Só que na década de 1950, uma quantidade enorme de documentos, os assim chamadas cartas de casca de bétula. Bétula é uma árvore bastante resistente ao frio, e algumas coisas foram escritas sobre. E nós temos diversos relatos de transações comerciais. Das que foram descobertas e decifradas até agora, a maioria parece ser transação local. Só que nós ainda temos achados muito importantes. Nós temos diversos pingentes cristãos de prata achados na Rússia, prata que muito possivelmente veio do califado. Nós temos contas e conchas achadas da região atual do Azerbaijão, da Armênia, e outras coisas. O Rússia era um desses entrepostos comerciais, digamos assim, desculpa anacronismo, mais badalados desses séculos 9, 10. Eu não sei porque deixou de ser, eu não sei se deixou de ser, eu acho que isso valeria um pouco mais uma pesquisa maior da minha parte, como também uma leitura maior de coisas arqueológicas. Como eu disse, eu focando muito mais em história da igreja me deixou, mas volta e meia eu tento voltar a esse tema que, mesmo com as coisas que aconteceram no mestrado, continua fascinante para mim. Eu acho que agora, ainda mais com essa entrevista, meu interesse está voltando um pouco. Espero um dia ter uma palestra mais concreta, assim, menos do futuro do pretérito, para falar dessa questão. Mas você até mencionou o Homem do Norte, tem essa questão desse tráfico de escravos, desse tráfico de prata também. Fora que na Rússia era um lugar que grande parte dos variags aprendiam a brigar. E também não vamos nos esquecer da própria
Guarda-Variag ou Guarda-Vareg, escandinavos que desciam para Constantinopla e lá viravam. Tanto que eu nem mencionei daqui da hipótese da chamada rota dos variags aos gregos, porque pode ser o contrário, na verdade, pode ser uma rota dos gregos a variags, e gregos aqui eu estou me referindo aos bizantinos, porque os bizantinos também tinham interesse em obter certos produtos dos vikings, produtos ingleses, diga-se de passagem, ou de outras regiões da França e tal, que era muito mais fácil você pegar pelos nórdicos do que pelos próprios. E aí é isso. Você teve essas aglomerações urbanas, que eu não sei se dá para chamar de cidade no sentido moderno, porque eu tenho minhas ressalvas ao conceito, ainda mais quando você aplica o termo a cidade na Idade Média, ou naquilo que chama de Idade Média, você tem um certo preconceito, não preconceito, acho que é muito forte, um certo viés de pensar a cidade no modelo um pouco mais italiano, no modelo um pouco mais florentino, veneziano, modelo um pouco mais de Pistoia. Márcia, você sabe disso muito melhor do que eu, que existe um pouco essa. Ah, a cidade na Idade Média era só Itália, era só Veneza e Florença e só existiu a partir da década de 11. Por isso eu tenho um pouco de ressalva, mas tinha sim essas aglomerações de pessoas, aglomerações de escandinavos, de eslavos, de mercadores árabes, também de mercadores judeus da Casária, de mercadores ortodoxos, de mercadores católicos também, um pouco da Polônia, da Hungria, da Alemanha, que andavam próximos. E suponho eu que era um local de, se não de tolerância religiosa, nesse período, graças ao comércio, afinal, vender era mais importante que a fé do outro tempo, se não tolerância, mais de aceitação. Que você tinha muçulmanos, você tinha pagãos do panteão nórdico, você tinha pagãos do panteão eslavo, pagãos do panteão turco, judeus, cristãos do rito ortodoxo eu digo do rito constantinopolitano, do rito católico latino, todos eles vendendo e comprando desde escravo a pele nessas cidades assim, digamos, não é melhor assim, nessas cidades ruas. Espero que eu tenha respondido também. Não, perfeito. É que, inclusive, eu até queria comentar que eu acho muito interessante, porque a gente teve essa mistura também da arte, né? Estou até aqui com o colar que eu quis mostrar para o pessoal que tem as lunuras, que são um exemplo dessa mistura da arte islã com a questão da arte escandinava também, que fez parte, né, do contexto tanto da Ana Viking quanto da cultura islã. Então, eu acho que essa fusão ela foi muito interessante e é até pouco explorada, né, dessa transição entre os eslavos e os escandinavos. E eu até queria lhe perguntar um pouco mais o que era bem essa guarda-varegue, porque muita gente confunde muito a guarda-varegue com um viking, que às vezes é mercenário, tem até um termo que é meio polêmico, os Jormsviking, que a gente não tem, assim, tanta noção de documentação se realmente houve essa questão dos Jormsviking, que eram esses vikings mercenários, se foram parte dessa guarda-varegue. Então, a gente tem uma série de coisas que as pessoas, às vezes, confundem muito, né? Mas o que era mesmo a guarda vareguiana, que é tão assim também abordada, porque tem essa relação com os escandinavos. Eu queria só que tivesse uma explanação mais sobre a guarda vareguiana. Isso é bem simples. A informação que eu vou trazer, ela é principalmente do Sigfús Blondal, que eu acho que até hoje é referência, né? The Varangians Byzantium, Varangian Guarda, eu esqueci o nome do livro, foi traduzido em inglês pelo Benedictus, foi lá que eu li. Eu sei que um livro mais recente, eu não sei se contesta ou reforça ou retrabalha algumas ideias do Blondal. De novo, eu esqueci o nome, eu vou ficar devendo, mas saiu, vocês podem procurar. E eu não sei o que fala, mas eu vou citar um pouco daquilo que eu conheço do Blondel. Guarda Vareg, Variag, Varangiane, de novo, coisas de tradução. Eu, particularmente, como eu disse, prefiro Variag, mas não tem importância, pode chamar de Vareg, pode chamar de Varanja, que eu vi uma vez, ou Varangiana, ou Variang. Tá. Eram muito desses nórdicos que desciam, quando eles iam numa das rotas de contato com Bizâncio,
Geralmente o imperador ele pagava bem para ter um exército particular. E esse exército, ele não ficava somente em Bizâncio. Você tem exemplos de membros de guarda vareg que lutaram, por exemplo, na Sicília. Eu esqueci quem agora em qual saga, mas existe algum governante famoso? Eu sou terrível com nomes, eu já peço desculpa. Assim, mas teve algum, eu não lembro se foi na Heimskringla ou não, que lutou na Sicília. E por causa disso também participar dessa guarda aumentava um pouco a mobilidade. Quando eles retornavam, era um serviço um pouco temporário. De vez em quando eles se assentavam em alguns lugares, sobretudo na Rus. O Olaf Tryggvason ele passou um período na Rus, na corte do Vladimir. Ele passou um período em Novgorod também. Que ele, as pessoas da saga têm um pouco orgulho disso. E basicamente iam, lutavam, eles eram pagos. Eu não sei se mercenário é o termo correto, porque, de novo, é um conceito meio que pega a noção de mercenário moderna. Eu não sei se vocês, caros espectadores, perceberam, mas eu sou um pouco paranoico com conceito. Essa é a minha verve de teoria da história fortíssima. Alguém que passou 70 páginas debatendo o conceito de instituição na minha tese. Isso é uma coisa que mostra. Mas, enfim, são esses nórdicos que fazem a vida um pouco na batalha a serviço do imperador. Não que seja subserviente, assim, meio que subserviência cega, ou que também não seja já acabou o dinheiro, vou sair, tem mais coisa, ou vou voltar para minha terra lá na Escandinávia, ou voltar lá para a Noruega, me assentar, pegar um filho e fazer de elite. Porque tem esse elemento também, tem. Mas no fundo era essa guarda, era essa força militar, sobretudo atrelada ao imperador bizantino. De novo, espero ter respondido. Não, perfeitamente. Até fazer uma correção que eu falei, Lunura, o nome é Lunula, o nome da figura, né? Que era essa figura que tinha muito presente, né? Assim como os brincos de têmporas que eram usados pelas as mulheres que tinham essa transição entre a arte escandinava com a eslava. E eu achei, de fato, muito esclarecedor, porque a gente tende muito a associar a Guanavarengue muito com o termo mesmo mercenário. Aí vem entra a figura, muitas das vezes, do Jomsvik, que é um termo que é, como eu falei, meio polêmico, e isso é realmente traz essa diferenciação, né? A gente compreende mais, a gente tenta compreender, porque até as estruturas das armas, dos elmos, dizem que foi muito inspirado também no que tinha da Escandinávia, do armamento, e aí eu achei bem interessante o que o senhor colocou. E nesse processo, né, a gente vai saindo da era viking e vai entrando nesse processo de convenção, que aí vai ter figuras, como você falou, da Olga, que eu acho que é muito importante você falar dessa figura, e do Vladimir, que foi talvez responsável pela cristianização, né, desse território, que também depois vai receber essa santificação. E aí eu queria essa convenção, como que ela se estruturou nesse território, praticamente? O que foi a representação de transformar figuras que eram pagãs em figuras santas, né? O que valeu para isso, para poder modificar, ou até, como você falou, um pouco dessa centralização que teve nesse território. Excelente pergunta, não que as anteriores também não fossem excelente, mas digamos que eu me sinto mais confortável em falar desse tema, depois de tanto trabalho sobre. Eu acho que primeiro eu vou ter que desviar um pouco do assunto, porque você mencionou Olga, e eu não acho que tem como falar da Olga cristã sem falar da Olga pagã e da lindíssima e até aterrorizante história de como ela virou regente. Se me permite essa tangente. Uhum. Diz a crônica aqui em 945, antes de só começar, é muito possível de que nada disso que eu vou falar sobre a Olga tenha realmente acontecido. É muito possível que, na busca por uma tradição oral, o cronista ele registrou esses atos vindo
da oralidade, e aí vindo certamente da oralidade de pessoas da elite escandinava, mas também misturando um pouco com a população eslava e até túrquica também, Baltofino. Baltofino era lá no norte, quase, muito provavelmente que não tinha. E não é falando que é mentira, mas sim falando que é uma ressignificação do passado. Vamos usar esse termo melhor. Em 1945, depois de um relativo fracasso da diplomacia do Igor com os bizantinos, os homens, assim, a elite da aristocracia guerreira que segue, o séquito guerreiro do Igor, chamado de Drugina, e tem uma variante escandinava, cujo nome eu não me lembro agora. Se você lembrar, Márcia, pode me interromper quando você quiser falar. Uhum. Mas que era esse séquito militar. Tanto que Drugina depois vem da mesma raiz que Druk, que hoje significa amigo eslavo. E diz a crônica que a Drugina falou que queria dinheiro. E por causa disso, o Igor ele partiu em campanha contra a tribo, digamos assim, dos Drevilianos, que ele cobrou tributo, depois não satisfeitos pediram para o Igor cobrar mais uma vez, o Igor cobrou tributo, só que dessa vez os Drevilianos disseram basta, eles mataram o Igor, assassinaram quando estava cobrando tributo, e aí existe uma fonte bizantina que fala que Igor foi morto pelos Drevilianos. Eu acho que é a história do Leão Diácono, que diz que o Igor ele foi amarrado em dois troncos pelo braço e pela perna, assim, e eles puxavam os dois troncos. Isso significa que foi. Mataram ele puxando separação, bem, Uhum. bem pesado. Só que, de novo, conforme a narrativa da crônica, depois que os Derevianos mataram o Igor, eles foram até a Olga falar que ela deveria se casar com o chefe dos Derevianos, cujo nome seria Mal. Não é mal no sentido, usou o termo mal porque mal em português é ruim. Não. Mal em português vem do outra raiz do que mal. E aí vem a formidabilíssima vingança de Olga, porque conforme a narrativa, a Olga fala sim, ela adoraria, e mandou os embaixadores voltarem no outro dia, só que no outro dia a Olga instruiu a população a enterrar, a carregar, na verdade, esses embaixadores de barco e jogar eles dentro de uma vala funda, e da vala funda começou a atacar terra neles, o que significa que enterrou eles vivos. Algo que é realmente digno de uma santa. E depois ela falou: se vocês querem mesmo que eu case com o chefe de vocês, tem que mandar a elite, melhores embaixadores. E aí os Derevianos fizeram, e Olga recepcionou eles numa casa de banho. Inclusive, casa de banho depois. E aí, já na Rússia, na Ucrânia moderna, a casa de banho foi muito associada com resquícios do paganismo transformado em magia. Tem um livro muito bom, apesar de ser muito difícil de encontrar, ele não tem na internet, do bibliotecário recém-falecido, eu acho que ele era britânico, Will Ryan, chamado Bath House at Midnight, a casa de banho meia-noite, que é uma história da magia na Rússia, desde a antiguidade até o tempo do Império. E a casa de banho assim, sempre foi associada ao paganismo, à ritualística. E aí Olga convidou esses embaixadores mais poderosos, essa elite, a uma casa de banho antes, só que ela mandou trancar a casa de banho e depois que ela trancou, ela tacou fogo no lugar. Uhum. Ou seja, além de enterrar vivo, ela transformou todo mundo em cinza. Mas a vingança ainda não acabou, porque primeiro você tem os enviados, depois você tem elite. Próximos a você disputar, tecnicamente seria um militariado. Só que Olga, ela disse que ela iria para Skorsten. Skorsten, eu não sei a pronúncia exata, acho que eu digo Skorsten, mas pode ser outra coisa, de novo, não importa aqui. E teria dito ela que era para fazer um velório ao Igor, porque o corpo dele, presumivelmente, ainda estava sob o controle dos Derevilianos. E após o velório, não só Olga ia parar de matar os Derevilianos, mas também ia definitivamente se casar com o líder deles.
Só que Olga, de novo, ela sendo a mulher maravilhosa, que é uma esposa assim, ela mandou preparar uma grande quantidade de hidromel. Isso, se você levar ao pé da letra, acreditar a história, pode falar que eram eslavos que conheciam essa produção, talvez dos escandinavos e tal. Há um argumento a ser feito por isso, mas também há um argumento de que a fonte ela é muito dependente da tradição oral. E a Olga falou para fazer uma grande quantidade de hidromel, possivelmente bem forte, e depois do velório, que ela fez as devidas cerimônias fúnebres. Infelizmente, a fonte não diz quais são, seria ótimo se dizer qual for, daria para confirmar, ou desconfirmar se ela era escandinava, se já estava num nível um pouco mais elevado e tal. Mas ela teve uma grande festa que ela ordenou que todos os derevilianos bebessem do hidromel. Todos os derevilianos, não, todos os soldados derevilianos bebessem hidromel. E, ao mesmo tempo, ela proibiu todos os rus de beber. Ou seja, mandou fazer muito hidromel. Quando todo soldado está um pouco mais alegrinho da vida, possivelmente não pode. E quando estava todo mundo já embriagado, os russos sóbrios mandaram matar, ou cortar o pescoço dos soldados. Só que a Olga, ainda, de acordo com a cronística, não tinha terminado, porque faltava ainda um subsegmento de população a ser subjugado, que era a população. Depois de cerca de 2 anos de cerco aos drevilianos e de batalhas, Olga mandou uma mensagem dizendo que ela ia parar com o ataque se cada um dos derevilianos enviasse para ela 4 pássaros, 2 pardais e 2 pombas. E aí é também um momento que meu coração, na graduação, saltou e falei: eu tenho que pesquisar sobre essa mulher. Não é possível que ninguém no Brasil falou dela. Não é possível que diz a crônica que ela amarrou um pedaço de enxofre e um pedacinho de pano no pé de cada passarinho e de noite liberou. O que isso significa? De noite o passarinho volta para casa e os assentamentos de derevilianos eram possivelmente de palha, de paliçada, de madeira. Quando o enxofre e o pano entram em contato com a madeira, acontece a mesma coisa que aconteceu com a casa de banho e tudo pega fogo. E aí, nessa última parte da vingança, diz a crônica que Olga teria matado todo mundo. Quem não matou, ela pegou, prendeu e transformou em escravo, possivelmente para venda, voltando à questão do comércio anteriormente. Que significa que, mesmo na década de 10, quando algumas pessoas falam que o comércio, que essa atividade viking de pilagem estava em declínio, pelo menos na região do leste europeu, nós ainda temos essa. E aí volta um pouco com essa tangente feita, a pergunta como houve essas adaptações, porque cara espectadora, inclusive a Márcia, e aí eu devolvo um pouco essa pergunta. Quando você ouve uma história dessa, abre um agiólogo ortodoxo e vê que Olga é para ser celebrado no dia 11 de julho, eu acho que 11 de julho, se eu não me engano, quando pesquisa da data, horrível, o que vem à cabeça? Vem, por exemplo, como é que essa mulher virou santo? Suponho que seria isso, não é? Como algo desse acontece? Então, aí de novo vem a questão da crônica dos anos passados, na entrada seguinte, que é de 955 ou 4. O ano não é importante porque, na verdade, ninguém sabe quando isso ocorreu. E eu acho que isso já é uma questão que não contribui muito com a historiografia saber. Não que não contribua, no sentido de, dá para saber as relações, por exemplo, da Rússia com o Império Bizantino, com o Império Alemão, mas que, sei lá, é achar agulha no palheiro e dar coisas mais importantes a ser pesquisadas. Diz a crônica que em 955 Olga foi fazer alguma coisa em Constantinopla. Ela não diz o que, muito possivelmente foi uma embaixada diplomática e comercial, que a maioria dos autores, mesmo aqueles que falam que isso aconteceu em 946 ou 959, há um certo consenso que teria sido algum acordo consensual.
E lá, Olga ela teria decidido se batizar. Ela decidiu ser cristã, se tornar cristã de rito ortodoxo. E isso é importante porque eu vou falar daqui a pouco. E diz a crônica que depois que ela. Claro, você tem uma retórica geográfica quase de passagem de iluminação. Isso é bem comum desse pecador arrependido, só que Olga, em nenhum momento ela é tratada como uma pecadora, na verdade, a vingança dela é muito exaltada, é como se fosse uma virtuosidade pagã, digamos assim, que o cronista cristão colocou, que ele realmente não podia falar mal, né? Assim, até o cronista foi cativado pela história. Mas, enfim. E o imperador, que, para quem acredita que foi nessa época mesmo, e ele era chamado Constantino, o imperador Constantino VII Porfirogênetos, do Império Bizantino, ele pediu para se casar com Olga. Isso na crônica dos anos passados, porque ele já era casado, ou seja, ele queria trair. Inclusive, num outro documento, no assim chamado Livro de Cerimônias, ou de Cerimônias, do próprio Constantino Porfirogênito, ele relata que Olga esteve em Constantinopla e que ele se sentou junto com a esposa do próprio Constantino. E para a crônica falar que o Constantino simplesmente flertou com a Olga, deu uma cantada nela, falou: ó, quer se tornar minha imperatriz? Não, você é muito inteligente, você é bonita e tal. E Olga simplesmente deu uma retrucada que também maravilhosa, de acordo com a crônica. Falou: bom, você foi o meu padrinho de batismo. Se você é meu padrinho de batismo, significa que você é meu parente. Se você é meu parente, significa que se casar com você seria incesto. E, de novo, isso é crônica, mas mostra um pouco dessa. Aquilo que o autor chamado Francis Butler chama de construção do governo e da violência da Olga pela palavra em vez de pela força. Porque a Olga, apesar dela ter se vingado, ela não agiu necessariamente, ela mandou, ela ordenou. Isso já é um outro motivo um pouco germânico, que são das mulheres poderosas, que, em vez de agir diretamente, elas agem diretamente pela palavra. Que não, claro, tira o valor feminino, ainda que. E aí, não dá para negar, a sociedade russa era meio misógina, sobretudo depois que o cristianismo foi. Tanto que há muito poucas governantes que têm o nome Olga, tem, porque é Olga, depois ela foi transformada em Helena, vou falar daqui a pouco, mas enfim, voltando. O imperador, ouvindo isso de novo, conforme a crônica, falou: Olga, você foi mais inteligente que eu. Deu muito ouro para ela, muita prata, muitos outros produtos, louça e tal. E ela voltou para Constantinopla, muito possivelmente com um clérigo nativo. Até a morte dela, em 969, teve um período que ela era só regente e o filho dela, o Sviatoslav, que deveria ser o governante. Nesse tempo, eu não acho que nem deveria se chamar de rei, mas, enfim, outra discussão para outro dia. Mas o Yaroslav, ele não. Mas o Sviatoslav, ele não quis ser cristão. A crônica diz que ele não queria porque a Drugina riria dele. De novo, se você levar um pouco literalmente, com uma permanência pagã, você vê que havia meio que uma disputa na própria elite da Rússia. Você tinha uma elite cristianizada e uma elite pagã. Qual paganismo eu não sei, isso também dá para implicar em se havia não só uma briga entre uma elite pagã e uma elite cristã, mas entre uma elite cristã, uma elite pagã eslava e uma elite pagã escandinava. Porque, de acordo com alguns achados e interpretações do arqueólogo Roman Kovalev, ou Roman Kovalyov, até hoje eu não sei pronunciar o sobrenome dele, Olga teria sido uma volva antes da conversão dela. Volva. E a Massa me corrige se eu estiver errado. Não, Foi uma à vontade. sacerdotisa, sobretudo da Freia, e ela, ela teve um emblema que o Kovalyov, ele diz que foi dela de um falcão e de uma cruz. Esse falcão teria a ver com a Freia e a cruz teria a ver com o cristianismo, ou seja, teve essa bricolagem, para usar o termo levi-straussiano,
Você está muito francês aqui, mas enfim, teve essa bricolagem de fé, quase um sincretismo, e na suposta tumba da Olga, ou de pessoas que tiveram a ver com Olga, deu para perceber essa junção. Ou seja, que ela possivelmente era cristã, mas mesmo sendo cristã, ela ainda dava certo poder, ela tinha um certo gosto à elite do paganismo nórdico. Ao mesmo tempo, porque eu disse antes que a data não poderia ser importante, mas era e também ela ser cristã e ter vindo padres, nós temos um relato que não existe na cronística Rus, nem nas posteriores, que eu eu acho que do Adalberto de Magdeburgo, um bispo do reino alemão, que na década de 960 Olga teria requisitado uma missão eclesiástica ao rei alemão Otto I. O que isso pode significar? Que Olga estava querendo aliança com o papado, sobretudo, e com o reino alemão, com a cristandade latina. Eu acho que falar que a Olga queria esse latino em vez de querer ortodoxo, acho que é projetar uma mentalidade cismática que ainda não existia naquele tempo, mesmo com o famoso cisma de Fóssil no século anterior. Mas, enfim, o Adalberto relata que depois o Otto enviou, e até o Adalberto fazia parte. Só que imediatamente, quando eles chegaram na Rússia, eles foram recebidos a pedrada, a lança e a espada por aquilo que infere-se que era próprias coisas da própria elite do Sviatoslav, ou seja, teve uma reação pagã muito forte às tentativas de cristianização. É por isso que nós não temos nenhum dado, e de novo, isso é aquilo que eu falei no começo, coisas pegam fogo, coisas viram carbono, e também há territórios que não foram necessariamente escavados ainda, para dizer. Mas não há relatos de igrejas, de templo físico para Rus durante o período da Olga. Não há relatos de. Há relato de coisas cristãs, mas eles não necessariamente podem ter pertencido a Olga, e elas também podem ter pertencido aos variagues da própria Guarda Varangiana e outros que iam para lá, se convertiam, algo que eu esqueci de falar, acho que vale a pena falar. A conversão ao cristianismo não só garante a você, brincando aqui, que você vá para o céu quando morrer, que você vai ver o papai do céu. Garante também certa isenção de taxa em Bizâncio. É muito mais barato você comprar e é muito mais lucrativo você vender se você é cristão. Tem essa questão. Assim como se você é muçulmano, é muito mais. Vale muito mais você comercializar com árabe, judeu, não sei. Que aí é coisa da casar é complicado. Mas você tinha esse elemento um pouco mais monetário da conversão. Pelo menos desses varegues, ou daquilo que o historiador ucraniano Alexei Talatko chama de cristianismo variável. Eu acho que é algo que vale muito a pena ler, quem está interessado não só em conversão, mas também em estabelecimento urbano, estabelecimento de relações. E aí que tá. Até 988, na verdade, em 1957, nós não temos, pela cronística, nenhum relato de cristianismo. E aí, parênteses, a crônica ela foi escrita, ao menos a sua forma final, no início do século XII. Tem lá um colofão, para quem não sabe, é uma frase de término, que diz que um monge, cujo nome não me vem à cabeça agora, mas vocês podem. De novo, é até bom que eu não lembro, porque vocês podem procurar a tradução do Lucas, se chama Narrar o Tempo. Depois, se a própria Márcia quiser colocar um link depois na descrição do vídeo, pode, seria ótimo. Uhum. E que diz lá que essa versão final da crônica terminou de ser escrita eu acho que em 1116 ou 1118. De novo, eu não lembro, eu sou horrível com matemática, eu tenho descalculia, é horrível. Número para mim é terrível. Mas, enfim,
A cronística é desse século XII, ou seja, tudo que eu estou falando agora ou pode ter sido versão anterior, ou pode ter sido junção de tradição oral, e de novo remeto à introdução da tese do Lucas, que fala dessa questão um pouco mais filológica da PVL, muito melhor do que eu poderia falar. Até lá nós não temos nenhum coisa de cristão. Você tem achado de cruz e tal, mas, de novo, pode ser desses variáveis cristãos que se fragilizaram, ficaram lá, ou dessa elite cristã que veio com Olga, mas, ao que parece, os escandinavos, a elite que acreditava em Thor, em Odin, Freya, acho que nem é Freya, é Freya que se pronuncia, mas acho que não tem importância. Espero que nenhum pagão se ofenda se eu não pronunciar corretamente o nome da deusa. Espero que a própria deusa também não se ofenda. Mas houve um certo declínio, não tem muito achado arqueológico sobre os pingentes e tal, uns martelinhos, uns miolinhos e tal, mas não tem muita coisa em comparação à coisa de eslavo. Em 1987 ou 88, de novo agora, não lembro a data, há um relato muito interessante de dois variagues que foram mortos por ser cristãos. Ou seja, eles são mártires. E que eu acho que é algo que não é muito falado no Brasil, sobretudo, que é a questão do nórdico quando ele se cristianiza. Há um foco, né, muito forte no nórdico, na mitologia nórdica. E aqui, por favor, espectadora, eu não estou falando aqui que não deve se estudar isso, na verdade, muito pelo contrário. Estude mitologia nórdica, estude o aspecto mitológico, que é algo ótimo também que eu tenho interesse. Vá para isso, se é algo que você quer estudar, vá. Eu só estou dizendo que não tem muito estudo sobre no Brasil. Dito isso, esses variagues, eles foram considerados mártires porque diz que algumas pessoas, tendo contato com Vladimir, eles acabaram assassinando só por ser cristãos. Claro, tem toda uma construção teleológica presente na própria narrativa dos anos passados, que depois vai desaguar em uma história quase água para o vinho, quase do livro de Isaías, da mudança daqueles que não chegaram a ver, tal. Desde, desde entraria no campo da teologia aplicada à leitura da fonte, que acho que não vale muito a pena entrar. De novo, leiam a tese do Lucas. Mas nós temos essa presença de escandinavos cristãos que foram mortos em cristãos. Ao mesmo tempo, a cronística fala que o Vladimir, antes de 988, ele estabeleceu diversos totens, diversas estátuas a diversos deuses de matriz eslava, sobretudo a Perun e Volos. Perun, quem não sabe, é deus, entre outras coisas, do trovão, e eu posso estar enganado, mas acho que é da fertilidade também. O que eu sei é que muitos atributos que ele divide também é dividido pelo Thor. Inclusive, eu esqueci o nome da autora agora, mas ela fala que parte dessa elite do cristianismo, do paganismo escandinavo, ela foi sendo absorvida um pouco pela elite eslava e basicamente transformaram Thor em Perun. Eu não sei se foi um Perun sincrético tal, mas pode ter sido. E Volos também, que eu me esqueci exatamente qual divindade nórdica, Volos basicamente era deus do gado. Você deve me ajudar, pode interromper de novo. O Volos era do gado, acho que é da cultura também. Mas, enfim, isso não é tão importante. O importante é que a cronística fala que existiam esses santuários até 988. Em 988, 987, a crônica fala outra história que, basicamente, ex nihilo, do nada, Vladimir resolveu se converter a alguma outra religião. Não só alguma religião, mas alguma religião monoteísta. E resumindo muito, que eu acho que já passando tempo demais, eu acho que eu estou irritando a Márcia já. Não, eu tô adorando ouvir. Eu gosto desse assunto. Eu lembrei o Volos, que às vezes também falam velhos, né? Tem gente que associa com o Loki. Sempre louco. Acho que é com Loki, se eu não me engano. Ah. E aí, lembrando, já tem um livro que foi traduzido para o português, eu não tenho a tradução dele, mas eu usei a monografia. Eu acho que o título é
Mito e Poesia Indo-Europeia, do Martin West. Foi lançado pela editora Minemar, eu acho que ano passado, anterior. Eu não comprei ainda por questões de decisão errada de querer ser historiador, mas enfim, voltando. É um livro que fala um pouco dessa. Ele passa um pouco essa questão das divindades e tal, dos motifs. Eu ia usar falando do dragão na minha primeira monografia, mas acabei utilizando também para falar um pouco da religião eslava na minha monografia final. E eu recomendo a compra porque é um livro ótimo, não sei como a tradução tá, mas conhecendo a editora Minemar, acho que é da Ateliê também, eu não sei, conhecendo as pessoas de lá, deve ser uma tradução fantástica e é um livraço. Tal. Mas, enfim, voltando, e de novo agradeço por Barça por falar da equivalência, o Vladimir teria se. Diz a crônica de novo que ele queria se converter a uma religião monoteísta. E aí, primeiro, 4 enviados de 4 locais diferentes vieram falar com eles. Primeiro veio enviados da Bulgária, já é mencionada a Bulgária do Volga, e aí, de novo, que eu esqueci de falar, não confundam Bulgária do Volga com a Bulgária atual, com o país. A Bulgária atual é outra coisa que já era um reino cristão na época, inclusive com a cristianização. Foi muito importante para a Rus. Bulgária do Volga ficava literalmente na região do Volga, um pouco mais a nordeste, um pouco próximo do que hoje seria Moscou também, mas não tanto. É lá para o norte e era uma população basicamente turca. Mas, enfim, voltando, os muçulmanos de lá foram até a corte do Vladimir, falando para ele se converter ao islamismo. O Vladimir estava convencido até que, de novo, isso é a crônica falando, os búlgaros falaram que não era para comer porco nem beber. E é daí que vem a famosíssima, talvez a minha expressão preferida de toda a crônica dos anos passados, de toda a PBL, beber como assim não pode beber? Beber é a alegria dos russos. Basicamente falou, e também queria comer porco, ou seja, ele não ia virar muçulmano, porque muçulmano não pode chapar de álcool e também não pode comer porco. Particularmente, eu empatizo com esse sentimento, mas, enfim. Daí depois vieram os judeus, já mencionada Casária, tentando converter ele. Só que aí o Vladimir falou: bom, como vocês querem que eu seja um judeu, sendo que os judeus não têm território, vocês querem que eu seja um errante, que eu não tenho terra? Aí entra um pouco também um certo anti-judaísmo, assim como entrou um anti-islamismo na parte anterior do cronista falando. Ele lembra, o cronista era cristão ortodoxo, ele tem que pintar o cristianismo ortodoxo da melhor luz possível. Aí vieram enviados alemães do cristianismo papal, só que aí o Vladimir não fala nada. Suponho eu que acho chato por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. E aí depois vem enviados bizantinos. A crônica depois passa muitas e muitas páginas, fazendo um pouco de uma recontagem da história do mundo ao ponto bizantino, e a crônica diz que Vladimir estava bem interessado na história, que ele estava, nossa, é fascinante, tal, coisa, tal. E aí ele ficou em dúvida. Algum tempo depois ele manda enviados para 3 locais. Eu achei que ele recebeu 4 enviados e manda 3. Ele não mandou ninguém, pelo menos de forma cronística, para casar, ou seja, o judaísmo estava fora de cogitação. Ele mandou enviados para inspecionar, assim, ver se a fé valia a pena, para a Bulgária do Volga, para a Alemanha e para Constantinopla. Para a Bulgária do Volga, os enviados, de novo, com o anti-islamismo, falaram que todo mundo só se prostra toda hora e a pessoa de lá fede. De novo, é cronística, não eu. Eu tenho muito respeito pelos muçulmanos, ainda mais considerando que eles estão passando agora na Palestina e tal. Mas, enfim, a crônica falou que o muçulmano fedia e se prostrava toda hora, por isso não era bom. Aí depois, os enviados que foram para a Alemanha falaram: é tudo muito chato, não tem graça nenhuma, as igrejas são feias e tal, nada cativa. De novo, para tentar construir. Só que quando os enviados foram falar de Constantinopla, é basicamente o porquê que você nos trouxe aqui de novo, nós queríamos ficar lá. Constantinopla é o céu na terra, o lugar mais maravilhoso que havia, e se você se converter por alguma coisa, tem que ser o cristianismo ortodoxo. De novo, lembrando, o cronista que escreveu isso era cristão ortodoxo. E aí, o Vladimir lá pergunta: vocês acham que eu devo me converter?
E aí os enviados falam, bom, se o cristianismo ortodoxo fosse ruim, Olga não teria se convertido a ele. Tal. E aí depois acontece lá, tem uma discussão enorme, e aí vai um pouco elevar a historiografia brasileira, que é muito melhor do que vocês podem pensar. Alguém que trabalhou um pouco com isso foi foi a dissertação do mestrado do também ótimo historiador Fabrício Moreira, dissertação pela UFOP, e uma parte dele fala sobre o batismo de Vladimir, que tem uma controvérsia enorme, porque fonte na rua é basicamente tiro no escuro, você é um cego, um tiroteio querendo fazer sentido de tudo que aparece lá. E o Vladimir se converteu. Essa conversão, eu não vou dizer aqui se ela trouxe uma metrópole ou não, porque aí eu já estou fazendo uma propaganda para minha tese quando ela sair. Tem um capítulo só sobre isso, que se vai ficar bom ou não, você, caríssimo e caríssimo espectador, vai dizer. Mas fala um pouco, e é uma discussão também enorme, por uma ampla gama de documentação conflitante, mas o cristianismo passou a ser a religião oficial de fato. Só que toda a cristianização, e aqui eu pego muito da historiadora escandinavista Alexandra Samar, que eu acho que a Márcia deve conhecer, eu acho que o Power and Conversion, a tese dela que falou disso, se você encarar a cristianização, aí também pegando um pouco da questão do Jeffrey Rushing, acho que é the Conversion of the Germans, alguma coisa, depois eu posso falar, mas é do Jeffrey B. Russell, livro de 94, fala de cristianização, conversão e tal. A cristianização é algo imposto. Só que você não necessariamente tem o controle sobre tudo que acontece. Ou seja, ainda tem muita permanência de paganismos. Ainda tem muita. Não são muitas as fontes, porque, de novo, não é muita fonte que sobreviveu do período Rus, isso em comparação a, sei lá, uma Europa Ocidental, nesse mesmo período. E aí, outra tangente, não é que não teve muita, de novo, porque a Rus era atrasada, tem toda uma tese, sobretudo dos americanos e dos ingleses que falam que na Rus houve um silêncio intelectual, que havia pouca fonte. Não, coisas podem ter pegado fogo. E também não é para comparar nessa gradação numa escala civilizatória, assim, gradativa. Eu acho que isso sem eurocentrismo. Tem tanta coisa que eu acho que o eurocentrismo está perdendo tempo, mas ver essa daí é eurocentrismo. Mas, enfim, essas permanências persistiram. Tanto que um dos cultos populares mais famosos na Rússia foi o culto à chamada Paraskeva Piatnitsa, ou o culto à sexta-feira. Sexta-feira, assim, literalmente é o dia. O dia foi transformado e era um culto de fertilidade, ou seja, há interpretações que dizem que essa Paraskeva Piatnitsa ela veio, sobretudo, do culto à Mãe Terra, Maximiliar, ao culto dessa grande mãe. Eu não vou aqui entrar em detalhe, porque eu sei que é um campo muito espinhoso, eu não me considero competente o suficiente para falar da Mãe Terra e tal. Mas alguns especialistas falam, e houve esse sincretismo que de vez em quando era combatido pela igreja. Tanto que existe um campo chamado de Vaivieri, que é um pouco mais uma concepção acadêmica do que algo que de fato ocorreu, porque seria uma síntese entre o cristianismo e o paganismo. Aí já é paganismo eslavo, porque tem a ver um pouco com a questão antinormanista que eu falei antes, do foco muito maior do eslavo do que em qualquer outro componente étnico do escandinavo na Rússia. Há essa síntese que só existiu aqui, mas que do fabuloso livro da Stella Rock, que é Popular Religion and Folk Belief. Depois, eu posso passar uma lista, se a Márcia quiser colocar na descrição, que também é outra tangente aqui. Eu faço muita digressão, mas eu preciso louvar esse canal pela mistura, tanto de história pública, quanto para apresentar um público bem leigo no neopaganismo nórdico como eu, como atividades. Isso é louvável, é algo ótimo. Espero que esse canal cresça e contribua de alguma forma. Obrigada. Mas enfim, isso houve essas persistências até o 19. Há quem diga que isso persistiu nas famosas Bline ou nas canções
gestas, canções militares ou do folclore popular, e há relatos de alguns padres falando que, por exemplo, não era para você, padres e monges também, não era para você, por exemplo, se sentar com um pagão. Ao mesmo tempo que você também não podia se sentar com um cristão latino, porque aí já foi depois do cisma, só que teve uma onda muito mais forte do cisma na Rússia do que no próprio Império, que no próprio Papado. Tá? Daí há uma outra discussão para uma outra hora. Mas esse manifestações sincréticas existirem. A do Vaiviere seria. Esse sincretismo só teria acontecido na Rússia e por isso só seria uma marca da identidade. Só que eu suponho que o público que esteja assistindo seja brasileiro e todo brasileiro conhece as religiões afro e isso manifestações secretas. Eu, por exemplo, sou carioca e o neopentecostalismo tem um ódio tremendo ao São Jorge, por exemplo, por causa dos elementos tirados das diversas religiões de matriz afro que teria, mas ao mesmo tempo o neopentecostalismo é também o secretismo com a religião afro, apesar deles não narrarem. Portanto, há de vai vir esse sincronismo, esse sincretismo, essa bricolagem já mencionada religiosa não é uma especificidade russa, ucraniana e tal, mas é algo de todo mundo. Mas sim teve. Nós não temos muitos relatos de sobrevivências do paganismo escandinavo, ao menos não que eu tenha lido, porque, de novo, a historiografia sempre focou muito mais em coisa escandinava. E até mesmo a própria documentação escrita, e aí eu admito que eu não sei tanto sobre arqueologia de religião popular, eu nem gosto de usar esse termo de religião popular, mas enfim, essa um pouco cultura menos erudita, não erudita no sentido de cultura de gente burra, mas erudita no sentido do próprio Hilário Franco Júnior, que você tinha um erudito, uma certa intelectualidade e alguém que não tinha tanto domínio das letras, mas ainda tinha uma própria cultura admirável, e nesse meio termo você tinha algo chamado cultura intermediária. Mas nós não temos muito relato, e isso também pode ser da fonte, que a fonte também era muito eslavicizada, apesar de cristã, ela poderia omitir deliberadamente e tal, e nós não tínhamos. É algo também que eu quero ler um pouco mais sobre. Eu não foquei muito na tese, porque não é, mas não deixa de ser interessante. E, de novo, espero ter respondido bem, porque eu vou abrir tanta tangente dessa resposta agora, que eu acho que Não, eu tá confundi. ótimo, tá indo bem, tá excelente. E eu queria até perguntar uma coisa que eu estou bastante curiosa, acho que foi quando você citou, né, a questão do Ibn Fadlan, que talvez a fonte o registro, né, que ele fez da viagem ao Volga, teria sido provavelmente eslava e não escandinava. Queria só entender qual foi essa colocação, se esse encontro teria sido já com o paganismo eslavo ou se foi com o paganismo nórdico, porque o que se tem é que era com a cultura nórdica dos Rus, no caso, né? Aquela questão do ritual que teve do funeral, de ele Uhum, citar que era um canto que não agradava a ele, né? Ele até falou que uhum, ele viu aquilo como uma coisa assim que não, como uma coisa ruim, assim, de disputar, né? Mas ele testemunhou como é que foi feito, da moça que era levantada e se pronunciava. uhum. Então, na sua visão, isso seria mais da cultura eslava do que do nórdico em si? Obrigado pela pergunta. Inclusive, antes de falar, já que você tocou no Ibn Fadlan, eu adoraria fazer aqui a propaganda da tradução Viagem ao Voo do Ibn Maravilhoso esse Fadlan, livro. do Pedro Criado, que também é uma pessoa excelente, um profissional competentíssimo, também é uma pessoa pessoalmente maravilhosa para conversar. Não sei se ele poderia ir para o canal também, mas aí quem manda no canal é a Márcia, ela que sabe. Eu não disse Sem problema. necessariamente que eu acredito que o Ibn Fadlan se encontrou com os eslavos. Na verdade, é meio oposto. O Leandro historiador, acredito que ele se encontrou com os escandinavos. Só que houve uma vertente historiográfica associada ao antinormanismo que tentou fazer com que os rituais descritos, e que também os próprios russos, que estavam lá no nome, seriam eslavos em vez de escandinavos. Porque, de novo, é toda uma questão de historiografia, de contexto nacional e de enfatizar muito mais o papel que os eslavos teriam
dominância, digamos assim, do que os alemães. E, de novo, isso ganhou muito força durante o período stalinista, obviamente, por causa da Segunda Grande Guerra, como eu gosto de chamar, da Grande Guerra Patriótica, e um pouco do Khrushchev também. Mas isso caiu. Não tem muita gente que ainda acredite nisso hoje. O que não significa dizer que não exista gente que não acredite nisso hoje. Mas, voltando um pouco à entrevista do Putin, se até ele conseguiu admitir que vikings desceram, acho que a historiografia também já está pronta para admitir que os citados pelo Bin Fadlan são escandinavos e não são eslavos. Pelo menos não os russos, porque ele cita eslavos lá também. Mas os russos, com certeza, escandinavos. Ah, perfeita, porque por isso que eu perguntei, se eu queria entender se era a sua visão era a questão de ser eslavos ou não serem. Porque, de fato, eu também, por experiência, acredito que, pelas fontes, se tratem de escandinavos do que eslavos. Aí eu queria ver se você tinha outro ponto de vista, né, que fosse interessante também, que eu achei bacana como você falou dessa fonte. Eu acho que foi uma fonte fundamental, né, para compreender também um pouco do que foi a cultura escandinava, não só na região da Rússia aqui, Uhum. mas como os rituais que pouco se conhece, né, até Uhum. dessa própria população nórdica da época da Era Viking. E um detalhe que é o ponto agora para a gente fechar, né, a entrevista, é justamente a gente está vivendo agora um conflito, né, que é o conflito, acho que atualmente um dos mais famosos, além desse conflito que você já tinha falado de Palestina com Israel, mas a gente começou com aquele conflito que é Rússia e Ucrânia. E a gente tem, né, o Vladimir Putin, que é o cara que traz, né, um pouco dessa história, ele meio que vem com alguns argumentos de por que tem que ter regiões como a do Donbass para poder anexar com a Rússia. E, assim, na sua visão, claro, a gente está aqui falando que de uma forma que a guerra, de certo ponto, ela não é algo justificável, muito menos quando se trata de matar inocentes. Eu não concordo com o conflito que está ocorrendo, mas, na sua visão, é, há, há algum ponto que você acha que, historicamente, o próprio Bud pode ter razão sobre os territórios, o que a Ucrânia tem, talvez, razão nesse conflito, ou ambos estão errados? O que seria um ponto que eles estão errando, historicamente, talvez, para que dessa questão desse conflito, né? O que não justificaria ou o que justificaria na sua visão, ou se nada que fica, né, a questão do conflito ou a anexação dos territórios. É bem polêmico. Mas você deixou a mais braba para o final, digamos assim. Hum, E aí eu vou responder como historiador. Eu não sou politólogo, eu não sou analista de relações internacionais. Eu tenho minhas opiniões, só que eu tenho noção dos vesperos, que as coisas que eu pessoalmente acredito. Por isso eu não vou falar que isso é o que o Leandro acredita, se tem que ter guerra, se o Putin estava certo, se o Zelensky está certo, se sei lá, o Papa está certo e tal. Eu não vou entrar nisso, mas eu vou falar coisa de historiador. Você perguntou se há algum ponto que os dois lados estão errando, e eu acho que sim, existe um ponto específico, que é a existência da Rússia e da Ucrânia no século XII, quando eles estão tentando. E aí eu vou dizer um troço que pode parecer um pouco polêmico, isso pode me fechar muita porta para quem vê, mas não tem como eu falar, não deveria ser algo polêmico. No período Kievan, a Rússia não existia. No período Kievan, a Ucrânia também não existia. No período Kievan, a Bielorrússia não existia, a Moldávia não existia, a Armênia existia, mas não como temos hoje. No período Kievan, a Turquia não existia, era o Império Bizantino. No período Kievano, um pouco do que a Polônia moderna não existia, a Lituânia não existia, a Espanha não existia, claro, era um bando de reino lá. Portugal, tem dúvidas. Por que você está falando que não existia toda hora? Parte da justificativa do Putin é que a Ucrânia sempre teria feito parte da Rússia.
Só que se a Rússia não existiu, então a Ucrânia nunca teria feito parte. Isso tem a ver com uma corrente historiográfica que se chama. Meu Deus, agora eu esqueci. Eu tenho um orientando da USP, o nome dele é Caio. Ele vai me bater porque eu esqueci disso. Mas é. Ah, lembrei. O chamado esquema tradicional da história da Rússia. Porque vem um historiador bem famoso, bem influente do século XIX, chamado Vassily Klutchevsky. Inclusive, ele é citado indiretamente pelo Eurípides de Simões de Paula, e ele é uma fonte dos historiadores que o Eurípides de Simões de Paula. Qual era esse esquema? Que basicamente haveria uma teleologia. Haveria os Rus iniciais lá, sejam eles nórdicos, ou seja, eles lá, nesse grande esquema não importa, apesar de serem mais um pouco mais, obviamente, escandinavos, eles pensavam mais escandinavos, eles teriam se estabelecido, e aí volta também uma pergunta anterior, um Estado. Esse Estado seria a Rússia. A partir de um determinado momento, voltando também à questão da centralização, e também porque falar de centralização não é ideal, esse poder teria migrado para o norte, para a região de Vladimir Suzdal, que eventualmente seria Moscou. Ou seja, seria uma passagem da história de Kiev dos russos escandinavos, de Kiev para Moscou. Ou seja, você vai um pouco uma variação em V. Teve do norte, estabelecido aqui um pouco no sudoeste, e teria ido lá para o norte de novo. E daí do norte, o esquema histórico seguiria somente a história da Rússia. Essa teleologia ela foi contrastada pelo historiador ucraniano. Ele era russo, na época a Ucrânia não existia, mas depois a Ucrânia passou a existir. Ele, inclusive, teve uma posição política preponderante. Ele foi, eu não sei se foi presidente ou primeiro-ministro da Ucrânia, assim que teve a Revolução Russa, chamado Mikhailo Khrushchevsky. Inclusive, os livros dele foram traduzidos recentemente pela. Eu acho que foi pela Chiusa, da Universidade de Alberto, de Toronto, eu não sei exatamente. Eu sou ruim com detalhes, coisa da minha cabeça. Mas vocês podem pesquisar. A tradução ótima para a história da historiografia é fantástica. Ele disse: não, o que houve foi a Rus Kievana, ela passou a ser a Rus da Galícia. Aquilo lá do norte de Moscou é outra coisa. Aquilo lá não é Rus. E a história dos Rus é só uma história da Ucrânia. Ou seja, você tem essa briga pelo monopólio do passado. E isso está até hoje. Isso não é algo que. Eu vou ser honesto, isso é algo muito difícil. É por isso que eu não lido tanto com história política da Rússia. Eu prefiro lidar com história religiosa, apesar de eu ter que. Na história política, no sentido um pouco mais historicista, fazer essas linhas todas. Não na história política de novo, citando o francês, do René Remond, ou daquela pataquada lá da Nova História. Mas, enfim, existe ainda, e sobretudo com a guerra, esse debate reacendeu. Não só pelo Putin, mas também porque veio um cidadão que eu não acho que deveria ter um nome tão maior quanto ele tem, chamado Yuval Harari. Alguns de vocês já devem ter lido alguma coisa dele. Eu acho que, das fraudes historiográficas, ele é muito pior do que a brasileira. Se você quer ler algum historiador popular, há muitos assim ruins que são melhor que o Harari. Mas voltando, ele deu uma entrevista no Fantástico, no ápice da invasão russa, e disse basicamente que durante a Idade Média era só uma cidade, enquanto a Rússia não era mato. Daí já tem outro tipo de eurocentrismo também, outro tipo de colonialismo, ou seja, a cidade como esse parâmetro do desenvolvimento, essa escala evolucionista. Quando o senhor Harari, obviamente, estava esquecendo, suponho que Novigrad existia, e Novigrad era uma cidade, que Novigrad era na região russa atual. E depois, mais região terceira, que a própria Bielorrússia, que ele meio que se equivocou, porque todo mundo sabe da relação do Lukashenko com Putin e tal, e Turov, Polotsk, que também eram cidades relativamente grandes no período que Kiev estava se compreendendo. Mas, enfim, esse passado passou a ser um campo de disputa. E eu vejo na internet, para os ucranianos ele não fica menos
tão óbvio assim, mas isso é por questões midiáticas. A mídia tem. E aqui, de novo, eu não estou falando que a Ucrânia está errada, que a Rússia está certa e tal, eu estou dando a minha visão de historiador do passado. Perfeito. Mas é muito mais fácil você conseguir discurso do Putin, dos putinistas sobre o assunto, do que os coisas da Ucrânia e da OTAN sobre o assunto. Eu tive a chance de fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Harvard. Eu não estou falando isso para me gabar, muito longe disso. Eu quero que todo doutor. Meu desejo é que todo doutorando faça doutorado sanduíche, uma experiência única e tal, mas eu fiquei no Instituto de Estudos Ucranianos de Harvard. Inclusive, também, se alguém vê, eu mando um abraço ao professor Serhii Plokhy, aos funcionários, a Megan Kosmich, o Timothy Holovitz e a todos mais, e para professores de Harvard, que vou manter no coração até o dia da minha morte do meu Alzheimer, mas alguns convidados dele falando sobre a guerra, foram palestras riquíssimas, falando da condição da Ucrânia, da condição das pessoas que foram vítimas de guerra, haviam muitos refugiados lá de guerra, consegui conversar com alguns, e foi uma troca de experiência maravilhosa, muito esclarecedora, só que na visão historiográfica eu acho que ainda tem esse resgate da visão do Khrushchev de tentar falar que a Ucrânia sempre existiu. De novo, é muito difícil você falar isso em época nacional, porque até a própria Rússia, ela, depois do fim da União Soviética, foi vítima de diversos separatismos. Nós temos até um mapa da OTAN, eu acho que de meados da década de 2000, que falava, nós queremos fazer da Rússia 7 países em alguns anos, e tinha lá um mapa tudo separado, a Rússia só um pedacinho. E também faz sentido porque questões nacionalistas iam estar tão fortes. Só que, um pouco para criticar um pouco o nacionalismo russo um pouco mais forte, essa ideia de uma Rússia que sempre existiu é atrelada a outra ideia, que não é a mesma, mas tem relações, que é da Santa Rússia. É uma ideia meio. É uma ideia bem eclesiológica da Rússia como uma grande igreja que deve. E aí vem outra história. E aí também segue um pouco esse esquema de que a igreja Rus, depois com a queda do. Com a conquista mongol, alguns anos depois, em 1999, o metropolita de Kiev, Maxim, teria ido residir definitivamente em Vladimir Klyazma, e aí a história da igreja russa passou a ser a história da igreja russa, do mesmo modo que a história passou a ser no esquema do Khrushchev. Isso é um pouco menos estudado, mas é algo que vale muito a pena falar também. Só que nesse ínterim também você teve algumas igrejas na região que hoje seria a Ucrânia, na chamada Galícia e na Volínia. Teve uma metrópole lá também, teve a questão da união de uma parte da igreja ortodoxa que seguia gregos à igreja católica. É algo que eu poderia falar muito mais do que eu já falei aqui, e que também deságua aí essa ideia de Santa Rus, do patriarcado russo, também considera uma Rus que sempre existiu. E aí é esse passado sendo utilizado quando, ao meu ver, na minha condição de historiador, e na minha condição de historiador, que não é nem russo, nem ucraniano, nem de país da OTAN, mas é de país do BRICS, mas enfim, isso não impacta, é de país do BRICS lá longe, mas é opinião de um pesquisador brasileiro sobre o período pré-mongol, que Rus nunca existiu. Que Rus existiu, perdão. O que existiu foi só Rus. Rússia não existiu, Ucrânia não existiu. Os dois são construções modernas. De novo, eu não vou falar que o Putin está certo, que a Ucrânia só passou a existir por causa do erro dos comunistas que não deixaram, e também não vou passar a pano aqui para o Khrushchev, que a Rússia só existiu também, era só aquele pedacinho. Numa perspectiva muito mais pragmática da história medieval desses períodos, só existiu Rus. O povo que estava lá, seja de qualquer background étnico, eventualmente se tornou Rus. E para o passado, eu acho que não cabe. Mas é assim, o passado. O Loventhal já chamou o passado de um país estrangeiro, e é algo que é sempre utilizado. Eu sei que eu falando aqui não devo mudar a mente de muita gente, não devo mudar a mente dos figurões lá que estão conduzindo a guerra. E também não mude dos brasileiros, dependendo da condição. Mas
eu acho que nesse ponto eles estão errados. Se há algo que eu possa contribuir para essa discussão aqui, só existia a Rus. E que eu acho que dela não deve ser colocada como justificativa de guerra ou como justificativa de retomada de terra de ambos os lados, porque ela também foi utilizada para tomar Crimeia de novo. E eu acho que com isso, espero que tenha sido. Não, Espero que tenha ajudado. perfeito. Eu acho assim que essa parte que o senhor mencionou historicamente, ela é essencial para compreender, né, o conflito. E, é claro, a pergunta não tem nada a ver com, assim, de querer dizer para as pessoas escolherem lados ou qualquer coisa do tipo, mas para entender os discursos que estão sendo ditos, né? Porque a gente tem discursos que, na verdade, eles não remontam totalmente uma historiografia russa, são estudos que eles fazem separadamente e compreendem da forma como eles querem para justificar o conflito. E aí, com o senhor dando essa ampliação da gente entender, ficou assim uma coisa bem interessante, né? Um novo ponto de vista de que realmente há falhas no que está sendo explorado historicamente. A entrevista em si pode conter várias falhas, porque ele deu uma longa entrevista, o Putin, falando desde o início de Ruzhkin até o estado da Rússia atual. Então, foi bem interessante essa passagem para a gente compreender, de fato, por que está sendo divulgado, né, isso por ambos os lados. E queria, assim, muito lhe agradecer por vir fazer a entrevista, porque eu sei que o senhor está muito ocupado com a sua dissertação, já com a sua tese de doutorado, tirar um tempo, né, para vir. Então, assim, muitíssimo obrigado por vir falar desse tema, porque já faz um tempo que eu queria trazer, né, para explorar mais esse tema no canal, e é isso, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo. Se você acha que eu sou importante, que eu tenho algo a contribuir, eu que me sinto lisonjeado. Eu já ouvi uma vez que honra é algo que você não tem, porque parece, honra é algo que eu mereço, por isso eu não me digo que eu estou honrado em ser chamado. Talvez eu só fico muito feliz e para qualquer coisa que eu possa contribuir para o canal, pode me chamar também, se quiser deixar na contribuir, na lista. Meu Deus, esqueci o nome do termo. O termo me foge toda hora quando eu tô falando. Sou muito melhor digitando do que ver. Se quiser deixar o link do meu academia para algum contato embaixo, eu estou Perfeito. disposto, sou bem acessível. E estamos aí para qualquer clarificações sobre muitas coisas. Tá certo, muito Muito obrigado. obrigada. Vou só aqui para a gravação, tá certo?